no qual Simon se suplenta e encontra um novo e extraordinário bicho de estimação. Só pode estar a brincar, exclamou Mallory, depois de Simon explicar o que pretendia fazer. Eles morrem se não o fizermos, insistiu Simon. O grifo está a sangrar. O grifo também? Perguntou Jared. Compreendia que Simon quisesse salvar os gatos que estavam nas jaulas, mas um grifo? Como é que vamos conseguir ajudar aquela coisa? Perguntou Mallory. Não somos veterinários de criaturas fantásticas. Temos de tentar, ripostou Simon com firmeza. Jared sentia-se na obrigação de concordar com o irmão, afinal de contas, Simon tinha passado por uma aventura horrível por causa dele. Podíamos ir buscar o aliado velho que está na cavalariça. Pois é, concordou Simon, depois podíamos arrastar o grifo até casa, temos muito espaço para ele. Mallory revirou os olhos. Isso, se ele nos deixar, disse Jared. Visto o que ele fez àquele goblin? Vá lá, suplicou Simon, não tenho força para o trazer sozinho. Está bem, cedeu ela, mas eu não me aproximo da cabeça dele. Os três irmãos marcharam até à cavalariça. A lua cheia brilhava intensamente, o que lhes permitia deslocar-se pelo bosque sem problemas, mas mesmo assim avançavam com cuidado, atravessando o ribeiro onde este mal lhes dava pelo tornozelo. Quando chegaram ao relvado, Jared olhou para a casa e viu que as luzes estavam acesas e que o carro da mãe estava estacionado no carreiro de cascalho. Estaria a fazer o jantar, teria chamado a polícia, queria ir lá dentro dizer-lhe que estavam todos bem, mas não se atrevia. Anda lá, Jared. Simon tinha aberto a porta da cavalariça e Mallory estava a puxar o aliado de cima do carro. Ei, olhem para isto! Simon tirou uma lanterna de uma das prateleiras e acendeu-a. Por sorte, nenhum raio de luz se espalhou pelo relvado. As pilhas devem estar gastas, disse Jared. Deixem-se de brincadeiras, ralhou Mallory. Estamos a tentar não ser apanhados. Os três arrastaram o aliado pelo bosque. Desta vez avançavam mais lentamente e discutiram bastante sobre qual seria o caminho mais curto até ao grifo. Jared sobressaltava-se a cada ruído noturno que ouvia. Até o coachar dos sapos parecia ameaçador. Não conseguia deixar de pensar no que mais se esconderia na escuridão. Talvez alguma coisa pior que goblins ou trolls. Sacudindo a cabeça, tentou convencer-se a si próprio de que ninguém podia ter tanto azar num só dia. Quando finalmente encontraram de novo o acampamento dos goblins, Jared ficou admirado por ver Procónio sentado junto à fogueira. Estava a lamber ossos e arrotou-se saciado quando se aproximaram. Acho que não és mau de todo, disse Jared. Isso são maneiras de se falar com alguém que salvou a vossa inútil pele? Jared ia protestar. Quase tinham sido mortos por causa daquele goblin estúpido, mas Mallory segurou-o por um braço. Ajuda o Simon a soltar os animais, sugeriu. Eu vigio o goblin. Não sou um goblin, corrigiu Procónio. Sou um hobgoblin. Ou isso, respondeu Mallory, sentando-se numa pedra. Simon e Jared treparam às árvores e libertaram todos os animais das gaiolas. A maior parte deles desceu a correr pelo ramo mais próximo ou saltou para o chão, tão assustados com os rapazes como com os goblins. Um gatinho pequeno encolheu-se no fundo da gaiola, miando desalmadamente. Jared não sabia o que fazer, por isso enfiou-o na mochila e avançou para a gaiola seguinte. Não havia sinais da Tips. Quando Simon viu o gatinho, insistiu para que ficassem com ele. Jared rezava para que o irmão quisesse ficar com o gato em vez do grifo. Teve a impressão de que os olhos de Procónio tinham ficado com um brilho mais ternoroso ao ver o bichano, mas isso podia apenas significar que ainda estava com fome. Quando as gaiolas ficaram todas vazias, os três irmãos e o hobgoblin aproximaram-se do grifo. A criatura observava-os inquieta, estendendo as garras. Mallory deixou cair a ponta do oleado que segurava. Sabem, os animais feridos às vezes atacam sem aviso, mas nem sempre o fazem, disse Simon, aproximando-se do grifo de mãos abertas. Às vezes deixam que se trate deles. Uma vez encontrei um rato assim. Só me mordeu depois de ter recuperado.
Só uns loucos é que se metiam com um grifo ferido, resmungou Porcónio, enquanto partia o outro osso e se punha a chupá-lo o tutano. Queres que segure nesse gatinho? Mallory fez cara de poucos amigos. Queres juntar-te aos teus amiguinhos no fundo do ribeiro? Jared sorriu. Era bom terem Mallory do lado deles. Isso fez com que tivesse uma ideia. Já que estás tão generoso, que tal um pouco de saliva de Goblin para a minha irmã? É saliva de Hobgoblin, corrigiu a criatura com arrogância. Oh, obrigadinha, mas passo bem sem ela, respondeu Mallory. Não, olha, a saliva dá-te a visão, e até faz sentido se a água do banho de uma criatura fantástica funciona e isso deve funcionar também. Nem consigo expressar a minha repugnância perante essas duas escolhas. Bem, se é assim que ela pensa... Era óbvio que Porcónio estava a tentar mostrar-se ofendido, embora Jared achasse que ele não estava a sair-se lá muito bem, pois lambia um osso ao mesmo tempo. Vá lá, mal, não podes andar sempre com uma pedra amarrada à cabeça. Isso dizes tu, respondeu ela. Sabes ao menos quanto tempo durou o efeito dessa saliva? Jared, que nem sequer se tinha lembrado disso, olhou para Porcónio. Até alguém te arrancar os olhos, respondeu ele. Bestial, disse Jared, tentando recuperar um pouco o controle da conversa. Mallory suspirou. Está bem, está bem. Ajoelhou-se e tirou um monóculo. O Hobgoblin cuspiu com grande satisfação. Erguendo o olhar, Jared apercebeu-se de que Simon já se tinha aproximado do grifo. Estava agachado ao lado da criatura a sussurrar-lhe. Olá, grifo, dizia Simon na sua voz mais apaziguadora. Não te vou fazer mal, vamos ajudar-te a ficar bom. Vá lá, ser bonzinho. O grifo soltou um guincho semelhante ao apito de uma chaleira. Simon passou-lhe a mão levemente pelas penas. Vá, estendam o oleado, disse baixinho. O grifo ergueu-se ligeiramente, abrindo o bico, mas as festas de Simon pareciam estar a acalmá-lo e ele voltou a pousar a cabeça no asfalto. Mallory e Jared estenderam o oleado atrás do grifo. Simon ajoelhou-se junto à cabeça do bicho, falando-lhe sempre baixinho. Ele parecia estar a escutá-lo, agitando as penas como se os sussurros do rapaz lhe fizessem cócegas. Mallory aproximou-se cuidadosamente um dos lados do animal e pegou suavemente nas suas patas da frente enquanto Jared o segurava por trás. 1, 2, 3, contaram eles baixinho e depois rolaram o grifo para cima do oleado. Ele piou e agitou as patas no ar, mas já tinham conseguido colocá-lo em cima da lona. Feito isso, ergueram-no do chão o mais que puderam e iniciaram a difícil tarefa de o arrastar até à cavalariça. A criatura era mais leve do que Jared esperava e Simon sugeriu que talvez tivesse os ossos ocos como os dos pássaros. Adeus, meia-lecas, gritou o Porcónio atrás deles. Adeus, respondeu Jared. Quase desejava que o Hobgoblin pudesse ir com eles. Mallory revirou os olhos. O grifo não gostou muito da viagem. Como não conseguiram erguê-lo o suficiente do chão, fartou-se de ser arrastado para cima de elevações e arbustos. O bicho guinchava, piava e batia a asa que não estava ferida. Tiveram de parar várias vezes e esperar que Simon o acalmasse, para depois recomeçarem a arrastá-lo. Foi uma longa caminhada até casa. Quando chegaram à cavalariça, tiveram de abrir as portas das traseiras e depois arrastaram o grifo para uma das antigas baías. A criatura aninhou-se num monte de palha velha. Simon ajoelhou-se para lhe limpar os ferimentos o melhor que podia, dado que só tinha a luz da lua e a água que corria da mangueira. Jared arranjou um balde que encheu de água para o grifo beber. A criatura bebeu com vontade. Até Mallory contribuiu, encontrando um cobertor roído pelas traças para tapar o animal. Este parecia quase manso, deitado na cavalariça, ensopado e coberto de ligaduras. Embora achasse que era uma loucura trazerem o grifo para casa, Jared tinha de admitir que já estava a afeiçoar-se a ele. Pelo menos sentia mais afeição pela criatura do que sentia pelo Porcónio. A mãe estava ao telefone quando entraram. Tinha o rosto inchado e marcado pelas lágrimas. Já chegaram! Desligou o telefone e olhou-os fixamente por alguns instantes. Onde é que se meteram? É 1h da manhã! Gritou. Depois, apontando o dedo a Mallory, acrescentou. Como é que pudeste ser tão irresponsável?
Mallory olhou para Jared. Simon, que estava do outro lado, olhou também para ele e apertou o gato contra o peito. De repente, Jared apercebeu-se de que estavam os dois à espera de que ele arranjasse uma desculpa. Vimos um gato em cima de uma árvore, começou. Simon sorriu-lhe para lhe dar coragem. Este gatinho. Jared apontou para o gatinho que Simon trazia nos braços. O Simon trepou à árvore, mas o gato assustou-se e subiu ainda mais alto, e o Simon ficou preso. Eu vim chamar a Mallory. E eu tentei trepar também para o tirar de lá, acrescentou Mallory. Pois, disse Jared. A Mallory subiu atrás dele. Depois o gato saltou para outra árvore e o Simon seguiu, mas o ramo partiu-se e ele caiu num ribeiro. Mas ele não tem a roupa molhada, observou a mãe, franzindo as sobrancelhas. O que o Jared quer dizer é que eu caí no ribeiro, corrigiu Mallory. E o meu sapato caiu no ribeiro, acrescentou Simon. Pois foi, disse Jared. Depois o Simon conseguiu apanhar o gato e nós tivemos de os tirar de cima da árvore sem que o gato o esgadanhasse todo. Isso levou algum tempo, concluiu Simon. A mãe olhou para Jared de uma forma um pouco estranha, mas não gritou. Estão os três de castigo o resto do mês. Nada de brincadeiras lá fora e não quero mais desculpas. Jared abriu a boca para protestar, mas não lhe ocorreu nada para dizer. Enquanto subiam as escadas, Jared dirigiu-se aos irmãos. Lamento, acho que foi uma desculpa um pouco esfarrapada. Mallory abanou a cabeça. Não podias fazer a grande coisa, não podias explicar o que realmente aconteceu. De onde teriam vindo aqueles goblins? Perguntou Jared. Nem sequer conseguimos descobrir o que eles queriam. Queriam um livro, disse Simon. Foi isso que estava a tentar dizer-te há pouco. Eles pensavam que eu o tinha. Mas como? Como é que eles podiam saber que o encontramos? Não terá sido Dalet que lhes disse? Sugeriu Mallory. Jared abanou a cabeça. Para começar, ele nem sequer queria que mexêssemos no livro. Mallory suspirou. Então, como é que eles sabiam? E se alguém tem estado a vigiar a casa à espera de que encontrássemos o livro? Alguém ou alguma coisa, acrescentou Simon preocupado. Mas porquê? Perguntou Jared um pouco mais alto do que tencionava. O que tem este livro de tão importante? Quer dizer, será que aqueles goblins sabiam sequer ler? Simon encolheu os ombros. Eles não chegaram a dizer porquê. Queriam-no e pronto. O Dedalete tinha razão. Jared abriu a porta do quarto que partilhava com o irmão gêmeo. A cama de Simon estava toda arrumadinha, com os cobertores esticados e as almofadas ajeitadas e direitas, mas a cama de Jared fora toda revirada. O colchão, quase a cair do estrado, estava coberto de enchimento e de penas e os lençóis tinham sido rasgados em tiras. Dedalete! Exclamou Jared. Que foi que eu te disse? Retorquiu Mallory. Nunca devias ter pegado naquela pedra.